Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, muito mesmo. Não como alguém que apenas grava mais um vídeo, mas como parte de algo maior que está acontecendo agora. Nós, da equipe do canal Códigos da Riqueza Interior, estamos profundamente tocados com tudo o que temos visto. Comentários sinceros, relatos emocionados, pessoas dizendo que algo começou a mudar por dentro antes mesmo de mudar por fora. Isso nos mostra que a mensagem está chegando exatamente onde precisa chegar. E é por isso que hoje eu quero te falar sobre algo que quase ninguém entende, mas que Napoleon Hill deixou pistas claras ao longo de sua obra inteira. Um código silencioso, um sinal que não aparece com fogos, não vem com anúncio, não faz barulho. Mas quando ele surge, a prosperidade já foi decidida. Quando Deus dá o sinal da prosperidade, ele não começa pelo dinheiro, ele começa pela mente. Pela forma como você passa a enxergar decisões, tempo, valor e principalmente responsabilidade. Hill dizia que riqueza não responde a desejo fraco. Ela responde à clareza. E clareza é um sinal espiritual antes de ser material. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora e ainda não percebeu. Um desconforto estranho, uma sensação de que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Coisas que antes pareciam normais começam a incomodar. Conversas rasas cansam. Ambientes que antes faziam sentido agora parecem pequenos. Isso não é crise, isso é sinal. Napoleon Hill observou isso durante mais de 20 anos, entrevistando pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele percebeu que, antes de qualquer virada financeira, havia sempre uma virada interna. Um momento em que a pessoa deixava de pedir permissão para existir em abundância. Ela parava de negociar seus próprios sonhos. E aqui entra algo que muita gente confunde. Prosperidade não é sorte. Prosperidade é alinhamento. É quando mente, decisão e propósito começam a apontar para o mesmo lugar. Quando isso acontece, o mundo externo começa a responder. Deus não entrega prosperidade para quem apenas quer receber. Ele entrega para quem está pronto para sustentar. E sustentar exige estrutura emocional, maturidade mental e coragem espiritual. Hill chamava isso de estado mental dominante. Eu chamo de código ativado. Repare se isso está acontecendo com você. Você começa a dizer mais não. Começa a proteger seu tempo. Passa a sentir um incômodo profundo com desperdício de energia. Você não tolera mais mediocridade, nem nos outros, nem em você mesmo. Isso não é arrogância, isso é preparação. O sinal da prosperidade quase sempre vem disfarçado de pressão. Deus começa a apertar porque sabe que você já aguenta mais. Ele começa a tirar o que é excessivo para abrir espaço para o essencial. E quem não entende esse processo acha que está sendo punido, quando na verdade está sendo promovido. Napoleon Hill afirmava que toda a adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas só enxerga essa semente quem já ultrapassou o nível do desespero e entrou no nível da consciência. Prosperidade começa quando você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E passa a perguntar: para que isso está me preparando? Se você está aqui agora ouvindo isso, não é coincidência. Existe um chamado silencioso acontecendo. Um convite para sair da sobrevivência e entrar na construção. Para deixar de esperar sinais externos e começar a reconhecer os internos. E eu quero que você pense nisso com sinceridade. Você já percebeu que não consegue mais se conformar? Que algo dentro de você diz que dá para ir além? Que você nasceu para resolver problemas maiores, criar soluções melhores, viver com mais dignidade e impacto? Esse incômodo é o código começando a rodar. E nós, aqui do canal Códigos da Riqueza Interior, queremos te dizer algo com o coração aberto. Nós estamos muito felizes por você estar participando disso. Cada comentário, cada compartilhamento, cada mensagem dizendo parece que esse vídeo foi feito para mim,
confirma que essa missão é real. Não é só conteúdo, é direção. No próximo bloco, eu vou te mostrar como esse sinal se transforma em decisão e por que tanta gente sente o chamado, mas poucos atravessam a porta. Existe um ponto invisível, quase imperceptível, onde o sinal da prosperidade deixa de ser apenas uma sensação interna e passa a exigir algo concreto de você. Esse ponto é a decisão. E aqui está uma verdade que muita gente evita encarar. Deus até envia o sinal, mas a resposta precisa vir de você. Prosperidade não se instala onde ainda existe dúvida sobre merecimento. Napoleon Hill foi claro ao longo de seus estudos. O universo não responde à intenção confusa, ele responde à decisão firme. Enquanto você oscila, o fluxo oscila. Enquanto você espera garantias, a vida espera sua coragem. O sinal de Deus não vem para confortar, ele vem para alinhar. E alinhamento quase sempre dói no começo. Muita gente sente o chamado da prosperidade, mas tenta continuar vivendo com a mentalidade antiga. Quer abundância, mas pensa pequeno. Quer liberdade, mas mantém hábitos de escassez. Quer crescimento, mas continua negociando com o medo. É nesse ponto que o sinal vira teste. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase em que as coisas parecem exigir mais de você. Mais responsabilidade, mais foco, mais posicionamento. Você começa a perceber que não dá mais para culpar circunstâncias, pessoas ou o passado. Algo dentro de você pede comando, direção, autoridade sobre a própria vida. Esse é o momento em que muita gente recua, porque decidir de verdade significa abrir mão da desculpa, significa parar de dizer quando der e começar a dizer agora. Prosperidade começa quando você assume que ninguém virá te salvar, mas que tudo começa a cooperar quando você se posiciona. Nós da equipe do canal Códigos da Riqueza Interior vemos isso todos os dias nos relatos que chegam. Pessoas dizendo que, depois de ouvir certos conteúdos, algo mudou. Não fora, mas dentro. Elas passaram a organizar a vida, cortar excessos, repensar relações, respeitar o próprio tempo. Isso não é coincidência. Isso é decisão ativada pelo sinal. Hill observou que pessoas prósperas têm algo em comum. Elas não pedem permissão para prosperar. Elas decidem, e essa decisão não é arrogante, é obediente. Obediente ao chamado interno que diz, você pode mais. Obediente à consciência que mostra que continuar no mesmo lugar é uma forma silenciosa de traição pessoal. Existe um desconforto específico que surge quando o sinal já foi dado, mas a decisão ainda não foi tomada. É aquela sensação de estar atrasado para a própria vida, de sentir que está sempre ocupado, mas não avançando, de fazer muito esforço e colher pouco sentido. Isso não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Quando a decisão acontece, algo muda imediatamente. Não porque o dinheiro cai do céu, mas porque a mente entra em ordem. Você começa a pensar com mais clareza, a agir com mais intenção, a falar menos e observar mais, a escolher melhor onde coloca energia. Prosperidade começa quando o caos interno se organiza. E aqui entra um ponto espiritual profundo que Hill tocou de forma sutil, mas poderosa. Fé aplicada. Não fé passiva, de espera. Fé ativa, de movimento. Fé que age mesmo sem garantia visível. Fé que entende que o sinal não vem depois da decisão. Ele vem antes. A decisão é a resposta. Se você está sentindo que algo está sendo exigido de você agora, não ignore. Pode ser uma conversa difícil que você vem adiando. Um projeto que você sabe que precisa começar. Um limite que precisa ser imposto. Um medo que precisa ser enfrentado. Prosperidade começa quando você honra aquilo que já sabe. E deixa eu te fazer uma pergunta importante. Daquelas que criam silêncio por dentro, você sente que já passou da fase de apenas desejar e entrou na fase de assumir? Porque esse é um divisor de águas,
Quem cruza essa linha nunca mais volta a ser o mesmo. Muitas pessoas confundem paz com acomodação, mas a verdadeira paz vem depois da decisão, não antes. Antes existe tensão, existe medo, existe dúvida, mas existe também uma força crescente que te empurra para a frente. É Deus dizendo: confie no que eu já coloquei dentro de você. Nós estamos muito felizes, como equipe, em ver tantas pessoas despertando para isso junto conosco. A prosperidade que ensinamos aqui não é superficial. Ela começa na mente, passa pela decisão e se materializa como consequência. Quando você muda o comando interno, o externo começa a obedecer. No próximo bloco, eu vou te mostrar como esse código começa a reorganizar a realidade. E por que, depois da decisão, certas coisas simplesmente deixam de funcionar. Não como castigo, mas como proteção. Depois que a decisão é tomada, algo curioso acontece. A vida começa a se reorganizar sem pedir permissão. Pessoas se afastam, rotinas se quebram, caminhos antigos perdem sentido. E aqui está um ponto que confunde muita gente. Isso não é retrocesso. Isso é limpeza. Napoleon Hill percebeu que a prosperidade exige espaço, e tudo o que ocupa espaço sem gerar crescimento precisa sair. É comum, nessa fase, a pessoa achar que as coisas pioraram, mas, na verdade, o que piora é a incompatibilidade entre quem você está se tornando e o que ainda te cerca. Prosperidade não convive com incoerência por muito tempo. Quando o código é ativado, o que não está alinhado começa a incomodar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Situações que antes você tolerava passam a gerar cansaço. Conversas repetitivas drenam energia. Ambientes que não evoluem parecem sufocantes. Você não fica arrogante, você fica consciente. E consciência muda tudo. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa quando a mente passa a obedecer um propósito definido. Quando isso acontece, o subconsciente começa a trabalhar em outra frequência. Você passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Começa a ouvir mais, observar mais, agir com mais estratégia. Não é pressa, é precisão. Deus não bagunça a sua vida, Ele reorganiza. Mas toda reorganização parece bagunça para quem ainda está preso ao arranjo antigo. É por isso que tanta gente desiste nessa fase. Elas sentem o sinal, tomam a decisão, mas não suportam o período de ajuste. E aqui vai uma verdade forte. Prosperidade não é compatível com tudo o que te conforta. Algumas coisas precisam cair porque sustentavam uma versão menor de você. Hill observou que pessoas que alcançaram grandes realizações passaram por períodos em que nada parecia estável, mas internamente elas estavam mais firmes do que nunca. Você começa a confiar mais no silêncio do que na opinião alheia. Aprende a não explicar demais. Percebe que nem todo mundo precisa entender seus passos. Prosperidade amadurece em ambientes silenciosos. Quando você para de anunciar planos e começa a executar em segredo, algo muda. Nós da equipe do canal Códigos da Riqueza Interior vemos esse padrão se repetir nos relatos que chegam. Pessoas dizendo que começaram a perder o interesse por certas distrações, que passaram a valorizar mais o próprio tempo, que sentiram vontade de organizar a vida financeira, emocional e espiritual sem ninguém mandar. Isso é o código agindo. Essa reorganização também acontece por dentro. Velhas crenças começam a cair. Frases como "isso não é para mim", "nasci para sofrer", "dinheiro é problema", começam a soar estranhas. Você não precisa brigar com essas ideias. Elas simplesmente perdem força quando não encontram mais espaço. Existe um momento específico em que a pessoa percebe que não quer mais apenas sobreviver. Ela quer construir, deixar legado, resolver problemas reais. E essa mudança de intenção altera completamente a forma como a realidade responde.
Prosperidade é atraída por quem assume responsabilidade. Não apenas responsabilidade financeira, mas responsabilidade emocional e espiritual. Quando você entende que suas escolhas moldam seus resultados, você sai do papel de vítima e entra no papel de criador. Talvez você esteja sentindo uma solidão diferente nessa fase. Não é abandono, é transição. Nem todo mundo caminha com você para o próximo nível. E isso não significa que eles são ruins, significa apenas que o caminho mudou. Eu chamava isso de separação natural. Quando o propósito fica mais claro, os excessos se dissolvem. Você começa a ter mais respeito por si mesmo. Para de se colocar em lugares que não te valorizam. Para de aceitar menos do que sabe que merece. E aqui está um sinal claro de que a prosperidade já está em movimento. Você começa a se sentir responsável pelo que ainda não chegou, como se já estivesse a caminho. Você se prepara antes da chegada. Organiza antes da abundância. Aprende antes da oportunidade. Isso não é ansiedade, é alinhamento. Se você está vivendo esse processo, saiba, você não está perdendo nada que seja essencial. Você está abrindo espaço para algo maior. Prosperidade não chega em casas desorganizadas. Ela chega onde existe estrutura interna. Existe um momento específico no caminho da prosperidade em que quase tudo parece silencioso demais. Não há sinais claros fora. Não há confirmações imediatas. Não há aplausos. E é exatamente aí que muitos desistem. Napoleon Hill identificou esse ponto como um dos mais perigosos, quando a pessoa já mudou por dentro, mas o mundo ainda não refletiu essa mudança por fora. Esse intervalo cria uma tentação enorme de voltar atrás, de pensar que foi tudo ilusão, de acreditar que talvez você tenha entendido errado, mas a verdade é outra. Quando o sinal já foi dado, a decisão já foi tomada e a reorganização já começou, o silêncio não é ausência de resposta, é incubação. Prosperidade real não nasce em ambientes barulhentos. Ela se forma no invisível, como uma semente sob a terra. Quem cava antes da hora, mata o processo. Hill observou que muitos desistiam justamente quando estavam mais próximos do resultado, porque confundiam silêncio com fracasso. Talvez você esteja vivendo esse exato momento agora, um período em que você está fazendo tudo diferente, pensando diferente, agindo com mais consciência, mas ainda não vê o retorno proporcional. Isso gera dúvida. E dúvida é o último teste antes da consolidação. Deus testa se você acredita no processo ou apenas no resultado. Se sua fé depende de sinais externos, ela ainda não está madura. A fé que sustenta a prosperidade é aquela que continua mesmo quando ninguém está olhando, quando ninguém valida, quando ninguém aplaude. Aqui surge uma armadilha sutil: tentar acelerar o processo. Querer pular etapas, voltar a velhos hábitos só por segurança, reabrir portas que já haviam sido fechadas internamente. Hill chamava isso de sabotagem inconsciente, não por maldade, mas por medo do novo, porque prosperidade exige uma nova identidade, e assumir essa identidade dá medo. É deixar de se reconhecer como alguém que luta para sobreviver e passar a se enxergar como alguém que constrói. Isso muda tudo. Suas conversas, seus limites, suas escolhas, seus padrões. Nós, da equipe do canal Códigos da Riqueza Interior, ficamos profundamente tocados quando vemos pessoas relatando exatamente isso. Comentários dizendo: parece que estou no meio de algo, mas ainda não sei o quê. Esse é o intervalo sagrado. Não é para desistir, é para sustentar. Nesse ponto, a vida observa se você continua alinhado mesmo sem recompensa imediata, se você mantém disciplina sem aplauso, se honra suas decisões mesmo quando seria mais fácil voltar atrás. Prosperidade não testa sua capacidade financeira primeiro, ela testa sua coerência. Eu dizia que o universo não responde a palavras, responde a estados mentais dominantes.
Se você mantém o estado de confiança mesmo no silêncio, você passa no teste. Se você negocia com o medo, o processo se estende. Existe um desconforto específico aqui. Você já não consegue mais viver como antes, mas ainda não está vivendo como depois. É um território intermediário, um lugar onde só permanecem os que confiam no invisível. Esse é o ponto em que muita gente começa a se comparar, a olhar para a vida dos outros, a questionar se está atrasado. Mas prosperidade não segue cronograma humano. Ela segue alinhamento interno. Cada pessoa tem um tempo diferente de maturação. Quando você entende isso, algo muda. Você para de correr, para de se desesperar. Passa a cuidar melhor da sua energia. Escolhe com mais consciência onde investir tempo e atenção. Prosperidade respeita quem se respeita. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Poucos atravessam essa fase sem abandonar o processo. Mas quem atravessa nunca mais volta a ser o mesmo. Porque aqui nasce a verdadeira confiança, não baseada em resultados, mas em identidade. No próximo bloco, eu vou te mostrar como o código começa a se materializar, como oportunidades surgem de forma inesperada e por que, quando chega, a prosperidade não pede licença. Ela reconhece quem está pronto. Depois do silêncio, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, não com anúncios grandiosos, mas de maneira quase discreta. Uma conversa inesperada. Uma ideia que surge com clareza incomum. Um convite que antes não aparecia. Um problema que você passa a enxergar como oportunidade. Esse é o momento em que o código começa a se materializar. Napoleon Hill observou que a prosperidade raramente chega como a pessoa imagina. Ela chega como resposta a uma preparação que foi feita no invisível, resposta a uma mente que entrou em ordem, resposta a uma identidade que amadureceu. Aqui acontece algo fundamental. Você para de correr atrás e começa a atrair pelo posicionamento. As oportunidades não aparecem porque você implorou, mas porque você se tornou compatível com elas. Prosperidade reconhece frequência. Ela encontra quem está pronto para sustentar o próximo nível. Talvez você já tenha percebido pequenas mudanças, pessoas diferentes se aproximando, assuntos mais profundos surgindo nas conversas, ideias que antes pareciam distantes agora fazem sentido. Você começa a se sentir capaz de lidar com responsabilidades maiores. Isso não é imaginação, é expansão interna. Nós, da equipe do canal Códigos da Riqueza Interior, ficamos genuinamente felizes ao acompanhar relatos de pessoas que dizem: "Não ganhei dinheiro ainda, mas algo mudou em mim." Esse é o sinal mais confiável de que a prosperidade já está a caminho. Porque quando a mente muda, o externo inevitavelmente acompanha. Hill explicava que o subconsciente trabalha a favor do propósito definido. Quando você decide, reorganiza e sustenta, ele começa a filtrar oportunidades, pessoas e informações. Você passa a perceber caminhos que sempre estiveram ali, mas que antes eram invisíveis para você. E existe algo muito importante aqui. A prosperidade não chega para provar nada a ninguém. Ela chega para ampliar sua capacidade de servir, construir e impactar. Quem busca dinheiro para preencher vazio quase sempre perde tudo. Quem busca alinhamento acaba recebendo mais do que esperava. Nesse estágio, você começa a agir com menos ansiedade e mais estratégia. Para de falar demais. Para de prometer. Começa a executar. Você não precisa convencer ninguém. Os resultados falam por você no tempo certo. Existe também uma mudança emocional clara. Você se sente mais estável, menos reativo, menos dependente de validação externa. Prosperidade começa quando sua paz não depende mais do ambiente, quando você consegue manter equilíbrio mesmo diante de incertezas. É aqui que muitas pessoas cometem um erro sutil, se empolgam demais e quebram o ritmo. Querem acelerar tudo,
contam planos antes da hora, gastam energia tentando provar que agora vai dar certo, mas o código não pede pressa, ele pede constância. Hill dizia que a riqueza é tímida, ela se aproxima devagar, observa, testa, confirma, só depois se estabelece. Quem respeita esse ritmo constrói algo sólido. Quem tenta apressar perde sustentação. Se você está começando a ver sinais externos surgirem, a orientação é simples. Continue fazendo o que te trouxe até aqui. Não mude o comportamento só porque algo começou a funcionar. Não volte a velhos padrões só porque agora existe esperança. Prosperidade não gosta de desespero, mas também não gosta de euforia descontrolada. Ela prospera em ambientes de maturidade emocional, onde a pessoa sabe ganhar, mas também sabe administrar. Sabe receber, mas também sabe manter. Talvez você esteja começando a sentir algo diferente, uma confiança calma. Não aquela confiança barulhenta, mas uma certeza silenciosa de que está no caminho certo. Esse é um dos sinais mais claros de que o código está ativo. E quando esse estágio se consolida, algo muito importante acontece. Você passa a inspirar sem perceber. Pessoas começam a te ouvir mais, a pedir opinião, a observar suas atitudes. Prosperidade gera influência natural, não forçada.